vocês? Vamos estudar agora o capítulo 5 do nosso módulo 2, que tem como título Números Naturais. Dentro deste capítulo, nós vamos estudar os múltiplos, os divisores, os números primos, os números compostos, o MMC e o MDC. Mas vamos começar agora pelos múltiplos. Aqui nós temos uma definição. Múltiplo é o produto quer dizer a multiplicação de um número natural por outro natural. Quando eu falo 2 vezes 3, 6. Então, isso é um múltiplo, é a multiplicação ou o produto de um número natural por um número natural. Agora, como descobrir se um número é múltiplo do outro? Nós vamos descobrir multiplicando. A palavra já diz múltiplo. Para encontrar os múltiplos, eu vou multiplicar. Por exemplo, eu quero saber se os números 0, 2, 6, 22 e 180 são múltiplos de 2. Para descobrir, eu vou multiplicar. Eu sempre devo começar a multiplicar por 0. 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. Nós sabemos que os múltiplos são infinitos. Então, eu vou multiplicar até eu encontrar os números que eu quero. Por exemplo, eu sei que 0 é um múltiplo de 2, porque quando eu multiplico 2 vezes 0, dá 0. Eu sei que 2 é um múltiplo de 2, porque quando eu multiplico 2 vezes 1, dá 2. Então, 2 é múltiplo de 2. Eu sei que 6 é múltiplo de 2, porque quando eu multiplico 2 vezes 3, dá 6. 2 é múltiplo de 6, é múltiplo de 2. Eu sei que 22, multiplicando 2 vezes 11, dá 22. Que 2 vezes 90 dá 180. Aqui eu pulei a ordem para chegar no número maior que eu queria, que era o 180. Então, múltiplo se encontra multiplicando. Atenção! Nós temos algumas regrinhas para aprender sobre os múltiplos. A primeira, o 0 é um múltiplo de todos os números naturais. Ou seja, 0 é múltiplo de todos os números. Se perguntar, 0 é múltiplo de 6? Sim. 0 é múltiplo de 8? Sim. 0 é múltiplo de 9? Sim. Por quê? Porque o 0 é múltiplo de todos os números naturais. A segunda regrinha, todos os números naturais são múltiplos de 1. Todos os números naturais são múltiplos de 1. Eu posso multiplicar 3 vezes 1, 4 vezes 1. Todos são múltiplos de 1. A outra regra, todos os números naturais são múltiplos de si mesmo. 6 vezes 6, 2 vezes 2, 1 vezes 1, 0 vezes 0. A outra regra, o conjunto de múltiplos de um número natural é infinito, quer dizer que não tem fim. Por isso que nas questões, quando pede para responder, sempre pede os 2 primeiros múltiplos, os 5 primeiros múltiplos, os 10 primeiros múltiplos. Você tem que ficar atento ao que está pedindo, porque se você for fazendo, você vai ver que não tem fim. Então, aqui no nosso livro, na página 182, questão 4, diz assim: analise com atenção as sequências numéricas formadas pelos múltiplos a seguir e complete-as com os próximos 10 múltiplos. Ou seja, o livro já trouxe alguns múltiplos e pediu para a gente completar com os próximos 10 múltiplos. Ou seja, além desses, mais 10. Veja que no final eu coloquei aqui os 3 pontinhos, quer dizer que continua. Então, eu quero como saber de que número eu estou pedindo os múltiplos aqui. Você vai sempre observar esse segundo número aqui, ó. Sempre o segundo. Aí você vai saber que aqui está pedindo os múltiplos de 7, que aqui está pedindo os múltiplos de 10, que aqui está pedindo os múltiplos de 25. Sempre você olha o segundo número. Isso se na questão não falar. Se falar, você já sabe. Se não, você olha sempre o segundo. Como resolver? Eu fiz aqui um exemplo. Você pode pensar de várias formas. Essa é uma forma de fazer. É uma forma longa, porém eu acho que
ela é mais fácil de compreender. Você pode fazer, ou você pode utilizar a tabuada para fazer, ou você faz mentalmente. Então, você pensa assim, ó, se ele quer os 10 primeiros, aqui ele deu 1, 2, 3, 4, ele deu os 4 primeiros e pede os 10 seguintes. Então, ao todo, eu tenho 14 números. Por isso que eu coloquei aqui 7 vezes 0, 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, até 7 vezes 13. Porque contando o que eles estão pedindo aqui, eu vou ter 14 números. Aí eu vou fazer 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 7 vezes 12, vamos ver quanto dá. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1, 7 e 1, 8. 84 e 7 vezes 13, 91. Então, tendo feito isso, eu agora vou ver, ó, quais são os 14 primeiros múltiplos de 7. 0 é o resultado. 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, aqui é 49, 56, 63, 70, 77, 84 e 91. Se tivesse pedido os 15 primeiros múltiplos de 7, eu iria fazer 7 vezes 14 e assim por diante. Se tivesse pedido apenas os 3 primeiros múltiplos de 7, ia fazer apenas os 3 primeiros, entenderam? Então, sempre você vai multiplicando para encontrar. E é importante que você coloque sempre no final os 3 pontinhos, porque quer dizer que continua, que não tem fim. Na letra B, nós temos aí, o livro já trouxe os múltiplos, esses 3 primeiros múltiplos. Como saber? Olha sempre o segundo, é múltiplos de 10. Então, e o livro pede para colocar, além desses 3, os próximos 10, ou seja, os 10 mais esses 3 que dá 13 números. Então, 7, 10 vezes 0, 10 vezes 1, 10 vezes 2, 10 vezes 3, 10 vezes 4, até o número que pediu. Então, os resultados estão aqui. A mesma coisa foi feito aí na letra C, pedindo os múltiplos de 25. Então, múltiplo quer dizer que você vai multiplicar para encontrar o resultado, ok? Olá! Vamos então continuar aqui explicando os divisores. Aqui no nosso livro vem falando sobre os divisores juntamente com os múltiplos, na página 181. Eu já expliquei sobre múltiplos, agora eu vou falar sobre os divisores. Divisores de um número são todos os números diferentes de 0. Então, aqui, ó, diferentes de 0. Nesse caso, dos divisores, o 0 não entra. Já nos múltiplos, a gente começava a encontrar os múltiplos multiplicando por 0. Nos divisores, não. Então, são todos os números diferentes de 0 que, ao dividirem esse número, não deixa resto, ou seja, é uma divisão exata. É considerado o divisor de um número quando ele consegue ser dividido por outro e não sobra resto. Vamos aos exemplos. Escreva os divisores dos números abaixo. Quando estudamos múltiplos, eu falei para vocês que os múltiplos são infinitos. Por isso, sempre tem que perguntar, eu quero os 10 primeiros múltiplos, eu quero os 5 primeiros múltiplos. No caso dos divisores, não tem isso, porque os divisores têm fim, eles são finitos. Essa letra D é o D que representa a palavra divisor. Então, eu quero os divisores de 6. Eu encontrei aqui 1, 2, 3 e 6 são divisores de 6.
1, 3, 5 e 15 são divisores de 15. 1, 3 e 9 são os divisores de 9. 1, 2, 3, 6, 9 e 18 são os divisores de 18. Mas como é que eu sei, como é que eu vou encontrar esses divisores? Dividindo. Sempre você vai começar a dividir por 1, nunca por 0. 0 é nos múltiplos. Divisores, divide por 1. Então, se eu quero saber os divisores de 6, eu vou dividir o 6 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 e por 6. Sempre começa por 1 e termina com o próprio número. Se eu quero os divisores de 15, eu vou dividir o número 15 dividido por 1, 15 dividido por 2, 15 dividido por 3, até o 15. A mesma coisa com 9 e com 18. Então, vamos aqui ver. 6 dividido por 1, 6. 6 dividido por 2, 3. 6 dividido por 3, 2. 6 dividido por 4, não dá para fazer essa divisão sem sobrar resto. Então, ela não dá para dividir. Então, 4 não é divisor de 6. 6 também não dá para dividir por 5 e ficar exato, né? Sem sobrar resto. E 6 dividido por 6. Então, vocês estão vendo aqui? Começou a dividir o 6, que é o número que eu quero saber os divisores, por 1 e terminou por 6. Sempre começa por 1 e termina com o próprio número. Então, os divisores são esses, que deu para dividir exato, sem sobrar resto. 6, 3, 2, 1. Colocando aqui na ordem, de baixo para cima, 1, 2, 3, 6. A mesma coisa aqui. Eu quero saber os divisores de 15. Então, eu vou dividir o 15 por 1, por 2, por 3, até o 15. Se você já sabe que o 15 não dá para dividir por certos números, você não precisa perder esse tempo dividindo, sabendo que já não dá. Você pode fazer mentalmente, mas eu estou mostrando aqui para vocês entenderem o passo a passo como é que faz. Mas depois que vocês aprenderem, vocês já podem fazer só pensando. Então, vamos lá. Se eu quero divisores de 15, 15 dividido por 1. 15 dividido por 2, 15 dividido por 3, eu coloquei até o 15. Vamos ver quais são os números que 15 dá para dividir exato. 15 dividido por 1 dá 15. 15 não dá para dividir por 2. Se eu for dividir o 15 por 2, vai sobrar um resto, então não entra aqui. 15 dá para dividir por 3, que dá 5, porque 5 vezes 3, 15. 15 dá para dividir depois só por 15 mesmo. Não dá por 7, não dá por 8, só por 15. Então, os divisores de 15 são 1, 3, 5 e 15. A mesma coisa você vai fazer para descobrir os divisores de 18. 18 dividido por 1, que dá 18. 18 dividido por 2, que dá 9. 18 dividido por 3, que dá 6 e assim por diante. Tá? Agora, vou explicar sobre os números primos e os números compostos. A definição de números primos. Números primos são aqueles que possuem apenas, essa palavra aqui é importante, apenas 2 divisores. Então, os números que possuem apenas 2 divisores são chamados de números primos. Que esses 2 divisores, quem são? É o número 1 e ele mesmo. Por exemplo, o número 2 só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. 2 dividido por 1, que dá 2. 2 dividido por 2, que dá 1. Então, ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo, então ele é considerado um número primo. O número 3 é a mesma coisa. 3 só dá para dividir por 1, que dá 3, e por ele mesmo. 3 dividido por 3, que dá 1. Então, 3 é um número primo. Então, esses números 3, 11, 13, 17, 19 e muitos outros, porque os números são infinitos, né? Que só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. E o que são os números compostos? São aqueles que possuem mais de 2 divisores, ou seja, os números que não são primos são compostos. Então, o número 4, por exemplo, é um número composto, porque eu posso dividir 4 dividido por 1, que dá 4, 4 dividido por 2, que dá 2, 4 dividido por 4, que dá 1, entendeu? Eu posso dividir aqui o número 20, por exemplo. Ele é um número composto porque eu posso dividir 20 dividido por 1, que dá 20, 20 dividido por 2, que dá 10,
20 dividido por 5, 20 dividido por 10, 20 dividido por 20, tá? Então, os números que dão para dividir por mais de 2 números são chamados de números compostos. Agora tem uma regrinha aqui, ó. Atenção para isso aqui. O número 1 nem é primo e nem é composto, tá? Ele não se encaixa em nenhum desses dois. Ele é um número diferente. Porque ele não dá para dividir por 2 e nem dá para dividir por mais de 2. O número 2 é o único número par que é primo. Ou seja, isso aí já é uma dica fácil. Todos os números pares são números compostos. Só o número 2, que é o número par, que é primo, porque ele só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Temos aqui os critérios de divisibilidade. Esses critérios estão aqui na página 187 do nosso livro. Temos uma tabela aí. E se você conseguir entender essa tabela, ela vai te ajudar muito, vai facilitar você conseguir entender essa tabela aqui com alguns critérios. Não é obrigatório você saber disso para você conseguir descobrir os múltiplos e os divisores. Mas se você souber algumas regrinhas dessa, vai facilitar você encontrar os divisores, tá? Aqui, por exemplo, nós temos o critério para o número 2. Todo número natural é divisível por 2 quando ele termina em 0, 2, 4, 6, ou seja, quando ele é um número par. E aí você dá uma lida aí nesses critérios. Se for te ajudar, se você achar que memorizando, aprendendo o que está escrito nessa tabela vai facilitar para você, você põe em ação. Se você achar que vai confundir mais ainda a sua cabeça, aí você deixa para lá e vai pela forma que eu te falei aqui, tá? E agora, nós vamos seguir explicando um outro assunto que é o MMC e o MDC. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Vou agora explicar como calcular o MMC, mínimo múltiplo comum, e o MDC, máximo divisor comum. Vamos começar pelo MDC. Calcule o MDC dos números abaixo. Eu quero calcular o MDC do número 9 e o número 12. Primeiro passo é descobrir os divisores de 9 e 12. Viram como é importante ter entendido bem como calcular os divisores? Porque nós vamos precisar agora para o cálculo do MDC. Então, eu preciso descobrir primeiro os divisores de cada um, para depois saber qual é o máximo divisor comum entre os dois. Para descobrir o divisor de 9, eu vou dividir o 9 por 1 até 9. Então, 9 dividido por 1, 9 dividido por 2, por 3, por 4, por 5, até o 9. Sempre começa por 1 e termina com o próprio número. A mesma coisa eu vou fazer com 12. Vou dividir o número 12 por 1, por 2, por 3, por 4, até chegar ao 12. Lembrando que essa divisão tem que ser exata. Quando não dá exato, a gente desconsidera. Só considera aqueles que são exatos. Então, 9 dividido por 1 dá 9. 9 dividido por 2 não dá exato. Por isso que eu coloquei esse tracinho aqui, porque não tem como, então não vai valer. 9 dividido por 3 dá 3. Por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 não dá. Então, por último, 9 dividido por 9, que dá 1. Quem são os divisores de 9? 1, 3 e 9. Agora, quem são os divisores de 12? 12 dividido por 1, 12. 12 dividido por 2, 6. 12 dividido por 3, 4. 12 dividido por 4, 3. 12 não dá para dividir por 5. 12 dividido por 6, 2. Não dá por 7, por 8, por 9, por 10, por 11. Só vai dar por 12. Lembra que é dividido sempre pelo 1 até o 12, ele mesmo. Então, 12 dividido por 12, 1. Quem são os divisores de 12? Sempre colocando na ordem crescente. 1, 2, 3, 4
6 e 12. Esses são os divisores do 9 e do 12. Mas a pergunta é: quem é o MDC? Ou seja, quem é o máximo, o maior divisor que é comum, que está nos dois, tanto no 9 quanto no 12? Eu sei que o número 1 é comum nos divisores de 9 e de 12. Eu também tenho o 3, ó, o 2 só tem nesse, mas não tem nesse, então não é comum. O 3 tem aqui e também tem aqui, então é comum. E eu tenho os demais que não são comuns nos dois. Eu tenho que olhar o que é comum. O que é que tem nos dois? Eu tenho comum o número 1, que eu tenho aqui nos dois, está comum nos dois. E eu tenho também o número 3, mas eu quero o máximo, o maior. Quem é maior entre 1 e 3? 3. Então, o máximo divisor comum entre 9 e 12 é 3. Agora, como encontrar o MMC, o mínimo múltiplo comum? Veja que MDC nós trabalhamos com divisores, MMC nós trabalhamos com múltiplos. Esta é uma forma de encontrar. Existe outra forma diferente dessa de encontrar, mas a mais comum, aquela que você vai ver lá no 6º ano, que o professor vai te cobrar, é esta forma. Por isso eu vou ensinar esta forma para vocês. Então aqui, MMC é o menor, tá vendo? É o menor, aqui foi o maior, aqui é o menor dos múltiplos comuns diferentes de 0. Calcule o MMC dos números. Eu quero calcular dos números 3 e 6, 10 e 15, 4, 9 e 12, 2, 3 e 5. Vamos agora primeiro com a letra A. Você vai fazer uma divisão. Você vai imaginar, isso aqui é uma conta de divisão, tá? Esse traço aqui é como se fosse aquele na divisão. Então, você vai pensar. Regra número 1. Sempre você vai começar dividindo por 2. É básico. Você não pode começar por outro número, a não ser que não dê para dividir por 2. Aí você pode tentar por 3, por 5, por outro número, mas sempre o primeiro número que você vai pensar é no 2. Aí você vai pensar, será que tem aqui o 3 ou o 6 dá para dividir por 2? Se pelo menos um número der para dividir por 2, você começa dividindo por 2. Você só não começa a dividir por 2 quando não tem nenhum número aqui que dê para dividir por 2. Então aqui, o 3 não dá para dividir por 2, mas o 6 dá. Então, eu vou pegar o número 2, colocar aqui. De onde veio esse 2? Da regrinha que você precisa aprender agora, que sempre começa dividido por 2. Coloquei o 2 aqui e vou fazer uma divisão. Lembra que esse traço aqui é uma divisão? Aí eu faço 3 dividido por 2, dá? 3 dá para dividir por 2? Não dá. Quando não dá para dividir, você repete o número, você abaixa o número aqui, ó. Esse número aqui é esse. Por que eu coloquei ele aqui? Porque ele não dá para dividir por 2. Então, eu repito ele aqui. Vou repetir a vírgula para separar um número do outro. Agora eu vou dividir. 6 dividido por 2. 2 vezes quanto que dá 6? 3. Então, 6 dividido por 2, 3. Então, lembre-se, aqui você vai colocar o resultado da divisão. Ou você vai repetir o número quando ele não der para dividir. 3 dividido por 2 não dá, eu repeti. 6 dividido por 2 dá 3. Agora, eu esqueço essa parte e vou fazer essa parte aqui. 3 dividido por quanto? Não dá por 2, eu vou na ordem. Dá por 3? Dá. Então, se dá por 3, eu coloco 3 aqui. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. Quando chega aqui no 1, é porque acabou a nossa divisão. Você sabe que acabou quando chegou o número 1 aqui. Aí, tendo feito isso, você vai passar um traço aqui e você vai multiplicar. 2 vezes 3, 6.
Quem é o MMC entre 3 e 6? 6. Vamos para a letra B. 10 e 5. Nós vamos começar a dividir sempre por 2. Só se não der que a gente não comece. Mas nesse caso aqui, o 5 não dá para dividir por 2, mas o 10 dá. Então eu vou começar por 2. Aqui eu vou colocar o resultado da divisão. 10 dividido por 2 dá 5. 5 dividido por 2 não dá. Então eu vou abaixar o 5 aqui. Agora eu tenho 5 para ser dividido. O 5 dá para dividir por quanto? Por 2 não dá. Exato, a gente fala divisão exata. Por 3 também não dá. Na tabuada do 5 nem tem 3. Por 4 também não. Então eu vou dividir por 5. Então eu vou colocar o 5 aqui e vou dividir. 5 dividido por 1, 5. 5 dividido por 1, 5. Ou 5 dividido por 5, 1. Aliás, voltando aqui, tá? 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Chegou no 1, é porque acabou. Então, eu vou passar o traço e vou multiplicar. 2 vezes 5, 10. O MMC entre 10 e 5 é 10. Ah, então sempre vai ser o resultado, vai ser um desses números? Não. Às vezes é, mas às vezes não. Você precisa fazer certinho para descobrir e não errar. Agora, eu tenho nesses dois exemplos 3 números. Não tem problema, se resolve da mesma forma. Pode ter 4, 5, 10 números aqui. Você vai fazer da mesma forma. Você vai pensar, vou dividir por 2. Será que dá? Tem algum número aqui que dá para dividir por 2? Tem. Eu tenho 4 e tenho 12. Então, eu vou começar a dividir por 2. Vou colocar o 2 aqui, porque esse é o 2 da regra, que você agora já sabe, que começa dividindo por 2. E vou dividir. Aqui eu vou colocar o resultado da divisão. 4 dividido por 2 dá 2. 9, na tabuada do 9, 9 dá para dividir por 2? Não dá. E quando não dá, o que eu faço com esse número? Repito, abaixo ele aqui. 12 dividido por 2, 6. Agora chegou uma parte diferente dos dois exemplos anteriores, que eu não falei. Você só vai sair do 2, você só vai deixar de dividir por 2 quando não der mais. Enquanto der para dividir por 2, você continua dividindo por 2. Nesse caso aqui, lembra? Gente, esquece essa parte, vai pensar só nessa. Tem algum número que dá para dividir por 2 ainda? Sim, tem o 2 e tem o 6. Então, eu continuo dividindo por 2. 2 dividido por 2, 1. 9 dividido por 2 não dá. O que eu faço quando não dá para dividir? Repete o número aqui embaixo. 6 dividido por 2, 3. Vejam que para o 4 já terminou, porque chegou no 1. Mas eu ainda tenho 9 e 3. Desses dois números, eu vou pensar, ainda dá para dividir por 2? Não dá. Então, eu vou na ordem. Dá por 3? Dá. Então, eu coloco 3 aqui. 3 dividido, ou 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Para o 12, também já terminou, porque chegou no 1. Mas eu ainda tenho o 3. 3 dá para dividir por quanto? Por 3. Enquanto der para dividir pelo mesmo número, você continua dividindo por ele. Viram aqui? Eu dividi por 3 e ainda dá por 3. Então, ainda vou por 3. 3 dividido por 3, 1. Acabou também para o 9, porque chegou a 1. Veja que aqui ficou na mesma linha. Aqui, não. Por quê? Porque esse aqui acabou a sua divisão aqui, por isso que terminou. Mas os outros continuam, não tem problema essa não terminar na mesma linha. Chegamos no número 1 aqui, vamos passar o traço e vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 12 vezes 3, 6 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. 36. Então, o MMC entre
4, 9 e 12 é 36. Vamos para mais um exemplo. 2, 3 e 5. Vamos começar por que número? Muito bem, número 2. Sempre dividindo pelo número 2 quando dá. Então, vou colocar o 2 aqui. 2 dividido por 2, 1. 3 dividido por 2 não dá exato, então eu vou repetir. 5 dividido por 2 não dá exato, então também vou repetir. Veja que aqui já terminou para esse, né? Chegou no 1, mas eu vou continuar usando esses dois números. Se não dá mais para dividir por 2, eu vou tentar por 3. Dá por 3? Dá. 3 dividido por 3, 1. 5 não dá para dividir por 3, eu vou repetir. Aqui também já acabou para esse número, falta só o 5. 5 dá para dividir por quanto? Por 5, que vai dar 1. Então, acabou, eu vou passar o traço, vou multiplicar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Eu vou colocar um exemplo aqui de um número que você não precisa colocar, que você não vai começar com 2. Vamos ver aqui um cantinho. Vamos supor que eu queira calcular o MMC de 3 e de 5. Veja que se eu quiser começar a dividir por 2, eu não posso, porque nem o 3 nem o 5 dá para dividir por 2. Então eu vou na sequência, já que não dá por 2, eu vou tentar por 3. Dá por 3? Tem algum número que dá por 3? Tem o 3, então eu vou fazer 3 dividido por 3, 1. 5 não dá para dividir por 3, eu vou repetir. Agora o 5 só dá por 5, que vai dar 1. 5 vezes 3, 15. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Vocês vão treinar, fazer as atividades de fixação, que eu vou colocar aí, explicando direitinho para vocês. E qualquer dúvida, me procure. Tchau!